palestrantes que, assim que estiverem disponíveis, eu convido para sentar junto comigo na mesa. A gente não tem cerimonialista hoje, não tem necessidade, mas... Então, eu mesmo convido também o professor Itamar para me acompanhar, o professor Itamar, o professor Alcides. Dois pesquisadores renomados, inclusive, da economia e da sociologia política catarinense, né? A APEC, ela sempre tem a preocupação de fazer um debate qualificado das pesquisas, né? Colocar os pares para conversar, debater suas pesquisas, e também a gente tem uma preocupação com a formação dos jovens economistas, né? Sempre isso aparece em todos os eventos, e dessa vez, aproveitando a efeméride, a gente aproveitou para introduzir a história econômica, que faz parte da base da formação dos economistas também no evento, né? Tal como pensava o Schumpeter, né? A história econômica ela faz parte do que ele considerava um tripé da análise econômica, que seria a teoria econômica, a estatística e a história econômica, né? Eu penso na história econômica como um laboratório da teoria econômica, onde as práticas, as políticas pensadas dentro de alguma concepção econômica podem ser testadas, né? Para fazer analogia com outros métodos científicos, claro, né? E nessa conferência estadual, então, a gente coloca a história econômica, e eu acrescento a história econômica e social, né, para poder incluir o professor Itamar, vem, então, tentar contribuir para a formação dos economistas, tentar contribuir para a reflexão dos pesquisadores, né, sobre a economia catarinense, né? A gente combinou que o professor Itamar vai fazer a sua apresentação primeiro. Eu poderia fazer uma apresentação muito rápida aqui do professor Itamar, né? O professor Dr. Itamar Aguiar, ele possui graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado em Sociologia Política também pela UFSC. Seu estágio de doutorado foi feito na Universidade Técnica de Lisboa, com a orientação do professor Dr. José Maria Carvalho Ferreira. Atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e atua na área de Sociologia Política, com ênfase em outras sociologias específicas, atuando principalmente nos temas mídia, Santa Catarina, Florianópolis, democracia, elites orgânicas, eleições e participação social. É autor do livro Violência e Golpe Eleitoral, Jason e Amin na disputa pelo governo catarinense, dentre muitas outras obras, né, professor? Eu acho que o resumo, a íntegra o resumo seria esse, né? A íntegra do Lattes pode ser consultada aí. A gente tem também um mini currículo no nosso site do evento, né? Convido todos para conhecer um pouco mais o trabalho do professor Itamar também. E eu acho que eu vou passar a palavra para o professor Itamar, depois na oportunidade da fala do Alcides eu faço também uma leitura de um mini currículo. Professor? Bom, galera, bom dia a todos, né? É uma satisfação muito grande, né, revê-los depois do nosso encontro ontem. Tivemos um momento de lazer muito legal ontem à noite, né? E para mim foi um reencontro, né, com a atividade presencial e principalmente com algo parecido com um congresso, e a gente poder vivenciar esse espírito, né? Então me senti muito acolhido, mas não vou agradecer já, senão já vou começar a chorar de saudade, né? Então me permitam, eu vou sentar. Eu queria dizer que trabalhamos muito em cima dessa pesquisa. Foi um desafio. Inclusive, no final, eu vou fazer também algumas recomendações do ponto de vista
da nossa história no campo da ciência política e também da economia. E a gente se sente um pouco integrado, né? Falar de economia, também falar de política e de sociedade. Então, o título que eu dei para o meu artigo, eu acabei escrevendo um artigo para esse evento, né? Depois eu vou falar para vocês o tamanho, né? Vou tentar resumir as teses que a gente está propondo, tá? Então, ele se chama Política e Dominação em Santa Catarina. Ao falar em política e dominação em Santa Catarina, é preciso, então, a gente trabalhar com algum arcabouço teórico, né? E o arcabouço teórico que eu estou trabalhando é o livro do René Armand Dreyfus, chama O Jogo da Direita na Nova República. Ficou conhecido no Brasil como o Jogo da Direita, né? E nesse texto, o René Armand Dreyfus, ele trabalha a ideia de pensar a sociedade política dominante. E dentro da sociedade política dominante, ele vai dividir em sociedade armada, sociedade política armada e sociedade política desarmada. Então, o que é que ele fala? Quando trata das noções de sociedade política e sociedade política desarmada, como componentes da sociedade política dominante, Dreyfus destaca que no âmbito da sociedade política desarmada, forma-se um subgrupo que ele denomina de sociedade empresarial. Portanto, para o autor, no dia a dia, a mistura da ação planejada com a relação de comando e pronta resposta, geralmente explosiva e muito eficaz, costuma localizar-se no ou na A. Forças Armadas, por sua natureza de sociedade política armada, que engloba inclusive seus familiares, incorporado à sociedade militar e a outras entidades afins. Então você tem Forças Armadas. B. Governo, que por sua absorção do Estado e dos recursos de ação da máquina gerencial. Nós estamos vendo isso muito forte, presente no Brasil. Governo, né? E, por último, o empresariado, pelo seu caráter de classe, isto é, por sua autoconsciência coletiva, pelo discernimento claro dos seus interesses de conjunto não negociável e de suas necessidades fundamentais. Então, veja que quando eu falo sociedade política dominante, eu estou falando sociedade política desarmada, sociedade política armada. E dentro da sociedade política desarmada, eu tenho, então, esses três elementos que têm força na sociedade. Seriam as Forças Armadas, o governo e o empresariado. E aí você, para pensar a realidade histórica, seja ela qualquer, seja nacional ou regional, mistura tudo isso. O que o autor quer destacar, na verdade, é que nós estamos diante de uma sociedade em que a população é repetidamente reprimida, golpeada e marginalizada por intervenções políticas, administrativas e militares, que fizeram das instituições políticas e administrativas uma intrigada rede de aparatos, mecanismos e recursos de poder e um conglomerado de privilégios a serem usufruídos. Criaram, enfim, um estado de manipulação administrativa que foi imposto às camadas subalternas, constituindo-se um particular e excludente grupo civil dominante, encastelado na associação política de elites e compondo uma sociedade política dominante que a coloca como ordenadora do estado de coisas ou como dirigente das coisas públicas. Aqui entra, então, o autor vincula a essa ideia da sociedade política o conceito de elites orgânicas e o conceito de intelectual orgânico. Então, veja, é nesse contexto que aí a gente vai pensar aquilo que eu estou chamando, então, política e dominação em Santa Catarina. O conceito de elites orgânicas é a ideia de que você sempre vai constituir um grupo político ideológico especializado no planejamento estratégico.
aqui a gente chama modernamente os think tanks, né? Que o Davis vai chamar de pivôs ideológicos, né? Que são aqueles que pensam as estratégias políticas. E o intelectual orgânico, né? Todo grupo que passa a existir no terreno originário de uma função social no mundo da produção econômica traz consigo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais, né? Que vão pensar pelo grupo. Ou seja, eu não quero cansar vocês, mas só para então lembrar que quando a gente fala em política e dominação em Santa Catarina, o nosso arcabouço teórico para pensar a complexidade da política regional e da história política do Estado leva em conta então esses elementos conceituais. Tá, ok? Bom, quando a gente pensou essa mesa, né, quando eu fui convidado, a ideia era fazer uma retrospectiva histórica para a gente pensar a dominação no Estado. E aí a gente viaja no tempo, né? Então a gente vai lá desde o tempo das oligarquias dominantes em Santa Catarina. A gente até produziu esse quadro, né, para mostrar para vocês que é daqui então que vai sair o domínio das camadas dominantes do Estado, que vem lá do tempo da República Velha, né, centrado nas famílias Ramos, Conde e Bornal. Tá? Então é o que eu chamo do predomínio político partidário conservador, né? Então as oligarquias dominantes em Santa Catarina, né? Então aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente no artigo coloca então um perfil dessas elites catarinenses, né? Seria então importante colocar. Então você tem aí o Irineu Bornaus, né? Então, que é o fundador do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina, que é o Banco Único, né? Então a família Bornaus cria o banco. O Irineu Bornaus é fundador da União Democrática, a UDN, né? Juntamente com Aristiliano Ramos e Adolfo Conde, isso em 1945. Depois vai ser governador, vai ser eleito pelo sufrágio direto e também senador. Então aí você tem já a constituição de uma oligarquia no Estado. Aqui no artigo a gente define muito bem o que é oligarquia, vai lá com Bob, né, dicionário de política. Todo mundo sabe que oligarquia é sinônimo de plutocracia, né, que é o governo dos ricos, mas é também um regime impróprio, né, um regime viciado, é um regime que prevê a manutenção de privilégios, né, e que, portanto, é condenável, né, como modelo de governo. Aí a gente tem a família Ramos, né, que vem da área da pecuária, dedicando-se também à industrialização e o comércio da madeira, que foi o fundador em Santa Catarina, e esse é um detalhe interessante, da Fiesc, a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, em 1950. E foi também como presidente da Fiesc que organizou o Serviço Social da Indústria aqui no Estado. Tá? Eleito também pelo voto direto, senador, e depois da Aliança Renovadora Nacional, da Arena no tempo do regime militar. Então esse seria então o Celso Ramos. O Nereu Ramos, todo mundo sabe, né, foi interventor federal em Santa Catarina por 8 anos, de 37 a 45, fundador então do PSD, né, do Partido Social Democrático Brasileiro, né, formado em Direito na Faculdade de Direito de São Paulo. Depois foi vice-presidente da República, de 46 a 50, e como presidente do Senado, foi senador de 55 a 58, assumiu a presidência da República de 11 de novembro de 55 a 31 de 1 de 56. Então veja que assumiu até a presidência da República por um pequeno período. O Adolfo Conde, então da família Conde, né? Depois com os casamentos entre as famílias, vai compor a família Conde Bornaus. Era bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, ingressou no Ministério das Relações Exteriores, foi também governador do Estado, eleito pelo voto, deputado e senador da República. E por último, aqui como representante dessas famílias oligarcas tradicionais do Estado, nós temos Antônio Carlos Conde Reis.
bacharel em Museologia pelo Museu Nacional, em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, foi fundador também, senador da República pelo AUDN, governador biônico pela ANEM. Tá? Então, a gente traça aqui um perfil, claro que nós temos mais elementos aqui históricos para falar sobre as oligarquias no Estado, e aí nesses quadros aqui, então, a gente coloca quem foram esses membros dessas famílias tradicionais do Estado. Veja, a maioria deles eleitos como governador biônico, né? Todo mundo sabe que, nessa época, eles eram eleitos indiretamente pelas Assembleias Legislativas, né? Então, a gente tem o Colombo Salles, que foi uma tentativa do regime militar de colocar alguém fora da família, né? Mas foi só um mandato. O Conde Reis, eleito como governador biônico, e o Jorge Bonalves, também governador biônico. E aí surge a novidade, que é uma renovação, então, da oligarquia no Estado, que é o período do Esperidião Amin, né? E todo mundo sabe que o Amin é herdeiro, filho dileto das oligarquias, né? Tá? Então, aqui a gente coloca, aí também, está na outra tela, tá? A gente coloca aí também isso, aí aparece, então, o Amin, né? Então, o Amin vem das oligarquias também tradicionais de Santa Catarina. Bom, eu fiz esse primeiro apanhado para mostrar para vocês que essas famílias tradicionais, elas vão se aglutinar em torno da arena e vão se aglutinar na época do regime militar, né? E a novidade, então, é o Amin, que vai ser, então, a tentativa da renovação dessas famílias tradicionais para criar vamos dizer assim, uma faceta nova dentro das oligarquias, né? Aqui no texto, não dá tempo para a gente falar tudo isso, né? Mas a gente traça um perfil da ideia de direita e esquerda, né? Aí nós vamos lá nos clássicos para definir o que é direita e esquerda. A gente, com base na literatura das pessoas que trabalham com a questão político-partidária no Brasil, a gente estabelece também uma hierarquização para pensar o perfil dos partidos em Santa Catarina, né? Então, aqui a gente tem um quadro para colocar quem são os partidos de direita, quem são os partidos de centro, partidos de esquerda, né? Então, os partidos de direita, nós temos o PP, PPP, PPR, PDS, PFL, PRN, PDC, PL, PTB, PSB, PSC, PSB, PRP, PSL, já está aqui como partido de direita, PSD e PRONA. Do centro, PMDB e PSDB, e esquerda, nós temos o PT, PDT, PPS, PCdoB, PCB, PV, PSTU, PSTO e PRN. Tá? Bom, então aqui no artigo a gente detalha o perfil, com base na literatura, faz uma discussão sobre o critério acadêmico do conceito de direita e esquerda e traça um perfil dos partidos em Santa Catarina. Qual foi o momento que houve uma tentativa de ruptura com essas oligarquias tradicionais? Foi a chance de criar uma ruptura com esse poder dominante no Estado. A gente vai ter com Jaison Barreto nas eleições de 82, já na década de 80. Aí você já tem um Estado transformado, o capitalismo em desenvolvimento, setor do agronegócio, o Estado muda, passa a ser um Estado mais voltado para a área urbana, o rural, há um êxodo rural a partir da década de 70, surgem novos atores, movimento sem terra, e constitui já, então, uma oposição, e vai surgindo, então, a esquerda em Santa Catarina. Então, isso tudo a gente detalha no texto, nós não temos tempo aqui para esmiuçar tudo isso. Eu só queria lembrar que a eleição do Jaison foi marcada por fraude eleitoral. A elite, quando não atua pelas vias normais e legais, ela usa também do mecanismo da fraude, né? E aqui nós tivemos, então, segundo o meu trabalho, né, a gente publicou um livro
Sobre a eleição do Jair do Amin, a gente comprova que foi uma eleição marcada pela fraude, ou seja, foi uma eleição marcada pelo roubo, porque o Jairson era da ala de oposição do PMDB, ele foi eleito senador da República, era vinculado às esquerdas dentro do partido e num perfil mais socialista, inclusive com trabalhos na África, ele era médico nas periferias dos morros lá no Rio de Janeiro, e tinha um apoio, uma base estudantil de esquerda, né? Então havia uma possibilidade de ruptura das oligarquias tradicionais com Jairson, mas ela não foi possível porque o Amin, através da fraude, a gente mostra, inclusive no livro a gente aponta os mecanismos da fraude, né? Voto carbonado, voto formiguinha, etc. A gente fez todo um estudo, é o resultado da minha dissertação de mestrado, que é um episódio pouco conhecido em Santa Catarina, principalmente da juventude, né? A grande parte da juventude não conhece essa faceta desse episódio da eleição de Jair de Amin, com o retorno das eleições diretas em 1982, ainda em pleno regime militar. Então a gente historia bem isso, né? Inclusive o papel da mídia, o papel dos militares, né? O papel da DESG, da Associação dos Diplomatas de Guerra em Santa Catarina, e o vínculo com os meios de comunicação, inclusive com os jornalistas, com os sindicatos, etc. Veja, dentro daquela nossa conceituação de pensar a sociedade política dominante com aqueles conceitos que a gente trabalha de intelectual orgânico e elite orgânica. Aí a gente chega então nos anos 80, indo também para os anos 90, aí a gente começa a surgir novos atores e, do ponto de vista municipal, começa a haver uma perspectiva de quebra do domínio oligárquico a nível municipal. Aí nós temos duas experiências importantes em Santa Catarina. A primeira delas foi lá em Lages, com o Diceu Carneiro, né? O Diceu Carneiro, lá em Lages, e foi prefeito em 1977, 1982, ele promove a primeira experiência histórica de democracia participativa em Lages no final da década de 70. Tá? Inclusive, saiu um livro famoso do Márcio Moreira Alves, com prefácio do Maurício Trachtenberg, publicado em 1980, hoje está na 8ª edição, que mostra dessa experiência do Diceu Carneiro em Lages. Aqui você tem pela primeira vez, quiçá no Brasil, a ideia do orçamento participativo. E é interessante que aqui surge a primeira experiência histórica no Brasil do SUS. Porque aqui é implantado a saúde da família. E essa experiência de Lages motivou aquela conferência famosa da saúde que foi desembocada no SUS, que apareceu na nossa Constituição de 88. Né? Então, esse livro do Maurício Trachtenberg é muito interessante, vocês podem dar uma olhada, ele já está na 8ª edição. E nós tivemos outra experiência importante aí já nos anos 90, com o Sérgio Grando, do PPS, que era uma vertente do Partido Comunista, em Florianópolis, quando se constituiu uma frente democrática de partidos de esquerda, do PPS, PT, PDT, PSB, PC, PV, PCdoB e PSDB. Né? Para quem não sabe, quando a gente fala em frente popular, vem lá na origem dos partidos socialistas e partidos comunistas. Né? Então aqui a gente disseca no artigo, a gente não tem tempo para esmiuçar, mas para mostrar para vocês que a partir dos anos 70, no final dos anos 70, indo para os anos 80 e abrindo para os anos 90, a gente já tem, a nível estadual, experiências da perspectiva de quebra do monopólio, da hegemonia oligárquica, pelo menos no plano municipal. Tá? Aí nós estamos viajando no tempo. Aí nós chegamos nos anos 90, aí surge então a importância e a experiência histórica do PT, tá? Que nasce a partir do bojo da eleição, de toda a eleição do Lula e também do trabalho organizativo do partido. Né? Então, o PT tem a sua força. Aqui a gente disseca bem isso no artigo, contando e historiando como é que se deu isso a nível nacional e também na experiência histórica de Santa Catarina.
onde a gente mostra que no bojo da ascensão do Lula, né, no bojo da sua popularidade, o PT cresce a nível nacional e também a partir da organização do partido enquanto diretório e comissões provisórias a nível nacional, e em Santa Catarina não foi diferente. O PT em Santa Catarina, ele começa a ser discutido em 1979. A partir dos anos 80, ele tem a sua base ligada principalmente à Igreja Católica, em especial junto aos trabalhadores sem terra e os pequenos agricultores. Orientação marxista-leninista, trotskista, setores de esquerda independentes, sindicalistas, profissionais liberais e professores. Desde o início, ligado à Igreja Católica em Santa Catarina. Tá? Então, você tinha em Florianópolis, vinculada a profissionais liberais, médicos, jornalistas, professores universitários de segundo grau, estudantes e ainda movimentos comunitários da periferia, onde a Igreja Católica tinha influência. Na região sul de Santa Catarina, o PT cresce principalmente entre os mineiros, ceramistas, calçadistas. Na região oeste, onde o partido é mais forte, junto aos sindicalistas rurais, sem terra, pequenos proprietários de terra, com forte influência nos setores progressistas da Igreja Católica. No Vale do Itajaí, na região de Joinville, cresce a penetração do partido junto ao operariado industrial ao longo da década de 90. No final de 2002 para frente, o resultado do bom desempenho do partido no âmbito nacional e estadual, houve um crescimento maior da estrutura organizacional. Por exemplo, em 2005, o PT contava com cerca de 41 mil filiados e com diretórios municipais e comissões provisórias em 279 municípios catarinenses. Então, eu fiz um quadro, e isso é que intriga a gente enquanto pesquisador. Meu trabalho é uma pesquisa inicial, tá? Como é que pode, né, um partido que nos anos 90 até 2000, até 2012, nós estamos ainda elegendo prefeitos do PT, né? Vocês podem ver aí, na região oeste, nós tivemos em Chapecó o Fritz, eleito 2 vezes, eleito e reeleito. Inclusive, ele foi candidato ao governo do Estado. Primeira eleição que ele participou, ele terminou em 3º lugar, ele chegou quase a 1 milhão de votos. Né? Isso é impressionante, isso. Depois nós tivemos também, o Pedro Cusai completou o mandato do Fritz, porque o Fritz saiu para concorrer à eleição estadual. Na região do Vale do Itajaí, nós tivemos Blumenau, Décio Lima, se elegeu prefeito também por 2 vezes, e agora é candidato de novo do PT em 2022. Né? E nós tivemos na região do Vale do Itajaí o Ronei Morastoni, né? Que é engraçado, né? Ele foi eleito pelo PT em 2005 a 2008, depois ele sai do partido e se elege 2 vezes, 2017 e 20, 21 e 24, pelo MDB. Né? Inclusive, vocês viram aí no noticiário o uso de tratamento precoce, saiu na rede nacional, usando ozônio naquele... O Carlito Mers em Joinville, foi eleito em 2009 e 2012. Para mim, minha hipótese, ainda precisamos analisar melhor, né? Era um forte candidato ao governo do Estado, com grande chance eleitoral, mas infelizmente aconteceram alguns problemas, ele não concorreu. Vocês estão vendo que a gente traçou um perfil de cada um ali, né? Na região sul nós tivemos o Décio Góes, que também foi um cara muito, muito reverenciado lá em Criciúma. Ou seja, nós tivemos nos anos 90 ali, que quando o PT se constitui e se apresenta como uma força política no Estado, nós tivemos o PT controlando todas as regiões pobres de Santa Catarina. Isso é uma coisa fantástica. Né? E o que intriga os pesquisadores é o que aconteceu. Como é que foram essas gestões? Né? O que fez com que não se voltasse mais ao poder? Né? Então aí a gente tem uma hipótese de explicação que é um pouco a guerra política e ideológica. Né? Nós tivemos aí a marca PT sofreu com o Lava Jato, com o Mensalão, com as denúncias de corrupção. Né? Se você pegar esse período histórico, você vai ver que ali o PT perde muito da sua capacidade de se colocar enquanto opção de poder no Estado. Né? Para mim, eu coloco também dentro da guerra ideológica, da guerra política, né?
Porque nós sabemos que hoje operações como Lava Jato, Sérgio Moro, estão desacreditadas sobre a execução pública, né? Tanto é que a Dilma foi até recentemente, saiu a sentença no no Tribunal de Justiça, as pedaladas fiscais foram anuladas, né? Não houve pedaladas fiscais, né? Então eu coloco isso, claro, podemos discutir depois, né? Podemos abrir o debate, mas eu coloco também dentro do campo da guerra ideológica, da guerra política, né? Porque se você for ver a nível de partidos no Estado, não foi só com o PT, com o Paulo Afonso, no MDB, História das Letras, sempre questão de corrupção, né? Só isso é de uma vertente. Nós fechamos a nossa análise, galera, com a era LHC, tá? Que é o Luiz Henrique da Silveira. Não dá tempo para a gente destrinchar aqui, mas eu escrevi mais um livrinho que vinculado à mídia, mas aqui discutindo o período do Luiz Henrique da Silveira. Governou o Estado junto com aquilo que eu estou chamando da nova reconfiguração da oligarquia catarinense, né? Ele governou praticamente por 16 anos, né? Junto com a Tríplice Aliança. Aqui a gente escreve um pouco sobre isso e discutimos também a política de comunicação do Luiz Henrique. Então, a era LHC significa uma reconfiguração das oligarquias de Santa Catarina. Ou seja, você traz o velho do domínio oligárquico junto com o novo, né? E o novo é Amin, o novo é Colombo, né? Dentro de um perfil conservador que eu chamo de uma reconstituição dessa hegemonia oligárquica. Então, a era LHC, Luiz Henrique da Silveira, do MDB, para quem não sabe, o Luiz Henrique da Silveira era da ala conservadora do MDB tradicional, diferente do Jair, que era da ala progressista, né? O Luiz Henrique da Silveira era da ala do Pedro Ivo Campos, da ala mais conservadora do MDB, mas que também fazia oposição ao regime militar. Então, nós colocamos o período LHC da Tríplice Aliança Conservadora. Eles lançaram o Plano 15, Santa Catarina, em 2002, para as eleições. Promovia a descentralização a partir da criação das secretarias regionais, criou 35 secretarias regionais, que na verdade não contribuiu para descentralizar coisíssima nenhuma, nem desenvolver o Estado e as regiões, na nossa opinião, né? E também segundo a literatura que a gente analisou. Então a ideia da descentralização, na verdade, foi concentração, centralização política, e as secretarias regionais serviram como um projeto de poder, vinculado a uma política de comunicação de uma máquina eleitoreira, né? Então aqui a gente destrincha isso, né? As secretarias e a política criada pelo Luiz Henrique foi para esvaziar a organização da sociedade civil nas decisões políticas, principalmente a nível regional. Se criou uma máquina eleitoral com os partidos da aliança de perfil conservador. E a gente vincula essa estrutura vinculada a uma política de comunicação, que vincula com os grandes monopólios, né, que estavam a serviço. E a gente estudou e destrinchou isso no livro, tá? Estudando, inclusive, quais foram os gastos com a comunicação. E vocês não acreditam. Para ter acesso aos dados que deveriam ser públicos, nós tivemos que entrar com um pedido da Lei de Informação na Assembleia Legislativa. E a gente só foi receber esses dados praticamente um ano depois. Mas como eu estava terminando a pesquisa, deu para ainda incorporar. E qual foi o resultado? Grande parte do bolo publicitário do período do FHC foi para a RBS, né? E para os grandes monopólios. Ou para um trade de comunicação, que faziam parte do esquema dentro dessa máquina eleitoral, né? Então, estou colocando isso para mostrar para vocês como que a partir do período do Luiz Henrique da Silveira se montou uma máquina de propaganda. E aí a gente fez um quadro que aí mostra essa coalizão que reestrutura, então, aquilo que eu estou chamando do domínio oligárquico em Santa Catarina, de uma renovação. Então, aí vocês podem ver. Então, eu tenho o período que o Luiz Henrique governou. Aí você tem, então, a coalizão. Ele começa o primeiro mandato com a coligação por toda Santa Catarina, com o PMDB e o PSDB. E aí, depois, no segundo mandato, ele inaugura, então, a Tríplice Aliança, tá? Que é o PMDB, o PSDB, PFL e DEM, né?
que vai ser usada, pode passar, Daniel, aí vai ser usada ali no período Colombo, tá? O Colombo vai usar no primeiro mandato dele a Tríplice Aliança, que aí depois no segundo mandato ela fica só com o DEM, o PSD e o PMDB. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com esse material é que, como a era LHC, a gente abre de novo para o domínio oligárquico de Santa Catarina uma reconfiguração com as velhas e novas oligarquias tradicionais do Estado, né? Que aí você traz Jorge Bonalzi, Colombo, etc., que eram tudo das oligarquias tradicionais, junto com a política do Luiz Henrique. E isso abre, então, para a entrada em cena da extrema-direita em Santa Catarina. Aí culmina com o nosso Carlos Moisés, que se elege sem coligação, no bojo das famosas greves de 2013 e 2014, né, contra Dilma, no bojo da conjuntura que vocês muito bem conhecem das eleições de 82. O nosso desafio com a pesquisa foi mostrar como que um coronel do Corpo de Bombeiros, que não tinha nunca participado da política catarinense, chega ao poder em Santa Catarina. Né? Então, a hipótese que nós estamos defendendo no trabalho é que isso é resultado, né, dessa hegemonia a partir do período do Luiz Henrique da Silveira e, claro, com as questões conjunturais que a gente viu e conhece em função, principalmente, de 2013, 2014, o golpe contra Dilma e no bojo do bolsonarismo em Santa Catarina. Então, com isso, você tem aí a eleição do Carlos Moisés em Santa Catarina. Para fechar, no trabalho, a gente traça um perfil, então, dessa extrema-direita que chegou ao poder com Moisés, em 2018. A gente destaca, então, o bolsonarismo em Santa Catarina, traça um perfil dessa extrema-direita no Estado, né? Inclusive quem são esses atores, né? A vice-governadora, que vem do agronegócio, que é ex-militar, a Assembleia Legislativa, com Ana Campagnolo, antifeminista, autor do livro Feminismo, Perversão e Subversão, ativista cibernética, né? Aí você tem Gessé Lopes, que se deixou gravar vídeo e imagens com o algoz da Maria da Penha, né, que veio de Criciúma. Enfim, a gente traça todo um perfil e vincula, inclusive, essa extrema-direita com o nazismo em Santa Catarina. Porque muitos desses membros dessa direita são adeptos do nazismo. Galera, então, assim, ó, vou fazer, então, aqui uma síntese final, tá? Em síntese, a nossa pesquisa procurou demonstrar algumas facetas a respeito da dominação política em Santa Catarina, a partir da ideia da existência de uma sociedade política dominante, com características próprias. A história começa com a hegemonia oligárquica iniciada na República Velha, com as famílias tradicionais Conder-Bornaus, que vão se revezando no controle do aparato do Estado e que reaglutinam suas forças com o golpe de 64. Após, tivemos um período de luta contra a ditadura militar, que trouxe para o cenário nacional e também estadual a luta das forças oposicionistas contra o regime autoritário em prol da redemocratização do país. Novos atores e novos interesses políticos e partidários ganharam a agenda pública, o que propiciou a chance de uma possibilidade de ruptura no bloco de comando conservador catarinense, que obrigou a direita a se utilizar de mecanismos espúrios de manutenção do poder, como no caso catarinense a fraude eleitoral. No bojo da redemocratização do Brasil, das contradições capitalistas, com a aprovação de uma Constituição Cidadã de 1988 e a luta em prol da mais ampla participação popular na política, fruto da luta política e social e sindical, entram em cena grupos e tendências novas de orientação política de esquerda. Elas pregam a melhoria da qualidade de vida e o reconhecimento partidário de partidos oriundos das classes populares e suas vertentes socialistas e comunistas. Assim, nos anos 80 e 90, assistimos o desabrochar de novos atores
e são realizadas na prática experiências inovadoras do ponto de vista participativo, democrático, municipal, quebrando pelo menos no nível local a hegemonia do campo conservador e oligárquico. Os exemplos mais notórios entre nós são as experiências de Lages e Florianópolis, assim como as prefeituras conquistadas pelo PT em regiões pobres do nosso estado, no bojo do desempenho do Lula no governo e da organização das bases do partido a partir dos diretórios municipais. Infelizmente, várias dessas experiências não foram transformadas em políticas públicas no plano estadual. Talvez, quem sabe, em razão disso, seja a guerra ideológica e o uso da propaganda em massa de denúncia de corrupção contra o maior partido de oposição da nossa história. O seu epicentro foi a Operação Lava Jato, que propiciou o golpe contra a primeira mulher eleita democraticamente em nossa história, a presidente Dilma Rousseff, no bojo do lavajatismo, hoje execrado politicamente. Por último, com a chegada do poder do oposicionista histórico da ala conservadora do MB antigo, Luiz Henrique da Silveira, tivemos a retomada do poder por membros da velha e nova oligarquia tradicional, que passaram a governar o Estado a partir dos seus interesses históricos e contra o campo popular e democrático. Aliado a essa recomposição de forças do campo conservador, ao golpe da Dilma e às manifestações de 2013 e 2014 contra o governo, além dos aspectos mais conjunturais da nossa história, se abriram as portas para a chegada ao poder em Santa Catarina da extrema-direita bolsonarista de Carlos Moisés. Ou seja, qual é o desafio que a gente encontrou aqui com a pesquisa? Temos poucos trabalhos sobre a história política de Santa Catarina. Não foi fácil fazer essa síntese. Quando o Silvio me perguntou, eu disse, bom, vamos falar lá da oligarquia e vamos fazer uma retrospectiva histórica. A gente viu o período esse super longo, né? E a gente viu que temos experiências democráticas e temos memória histórica. Está faltando produção. E a gente viu que, em termos de material de pesquisa, nós temos alguma coisa no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, tem um dicionário de política do Piazza, tem a memória histórica lá da Assembleia Legislativa e muito pouco produção. Inclusive, a gente entrando em contato com membros de diretórios de partido, por exemplo, do PT, primeiro contato que a pessoa fez com alguém que organizava lá os arquivos, nem a pessoa foi encontrada, né? Então você não tem acesso. Ou seja, a gente se defrontou com uma falta de memória histórica. E por que isso é importante? Como que a gente pode pensar em termos de uma política contra-hegemônica se a gente não tem material, se a gente não tem documentos, inclusive para avaliar essas experiências históricas que a gente teve, né? Como essas que eu mostrei aqui do PT, naquele período todo que a gente viu ali no trabalho, né? Então, o desafio é muito grande. Por isso que eu penso que a gente poderia sempre, num congresso, num encontro desse como economia, trazer sempre uma ponte, uma política, para a gente fazer a discussão entre política e economia, porque eu saio daqui com a ideia de que nesse encontro a gente tem memória no campo econômico e está faltando a gente fazer memória no campo da ciência política, né? É claro que não deu tempo de fazer uma pesquisa lá nos centros acadêmicos das universidades, Blumenau, Joinville, Chapecó, que a gente sabe que tem gente produzindo, tem teses, tem, de repente, dissertações, para a gente ver como que essas experiências podem ter rolado nessas regiões pobres do estado que a gente se referiu. Mas o desafio é grande. Então, o que a gente está propondo é a criação de um centro de memória histórica nesse campo, para a gente ter material não só para intervir na luta política, fazer avaliações da nossa experiência e poder até pensar uma luta contra-hegemônica do Estado. Galera, é isso que a gente tinha para colocar para vocês e dizer que foi bastante trabalhoso fazer esse trabalho. Eu esperava encontrar muito mais material, inclusive conversando com o pessoal no meu departamento que pesquisa eleições do campo da comportamento político, a resposta foi a mesma: falta material, né? Então eu saio daqui com a ideia de a gente criar alguma coisa de centro de memória nesse campo, porque a produção está bem limitada, né? E a gente viu que nós não podemos ficar sempre dependente do
do poder hegemônico, nós temos também um acúmulo de experiência e podemos dar uma contribuição. Obrigado, professor Itamar. Uma aula bastante interessante, né? Um período bastante longo, né? Abordou várias coisas. Enfim, eu penso que o Alcides também vai ter que se virar com um período bastante longo, então vou ser bem breve aqui. O professor Dr. Alcides Goulart Filho, ele já foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, já foi vice-presidente dessa associação também. Na APEC, ele também já foi presidente da APEC, né? No período de 2007 enfim, acho que 4 anos, né? É autor de Formação Econômica de Santa Catarina, está na 3ª edição, né? E tem também, assim como o professor Itamar, um vasto currículo, e eu convido também os participantes a consultarem também o currículo que a gente disponibilizou no site do evento. Sem tomar muito tempo, então, para que possa ter uma reflexão satisfatória, né? Eu passo a palavra, então, para o professor Alcides Goulart Filho. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, estar na minha casa, né? na PEC. Como todos sabem, sou um militante ativo da PEC, né? E tenho um carinho muito grande pela instituição, pelas pessoas que compõem, para aqueles que passaram e estão passando pela PEC. Bom, o que eu vou falar aqui é a proposta do tema, o bicentenário em Santa Catarina. Eu chamei Permanências e Contradições no bicentenário da independência em Santa Catarina. No sentido que eu vou falar lá do período pós-1822, eu vou trazer de 1822 para cá entender. Claro, eu tenho que eleger algumas áreas, inclusive falar da totalidade, dessa rica totalidade, mas eu, como falei anteriormente, aquilo que eu mais ou menos entendo, um pouco de economia, um pouco de geografia e um pouco de história, e tentar combinar essas três dialogando o tempo todo. Por isso que eu falo de Estado, economia e território. Então, conta aqui, para trás. Então, eu quero entender quais as permanências, e quais as contradições. É uma coisa bem brodeliana e bem marxista. Quais as permanências, como eu não sou só brodeliano, então eu também entender as contradições, porque as permanências também são encharcadas de contradições. Então, eu elenquei aqui o que eu chamei anteriormente para vocês aqui, como o Estado vai se adensando no território nessa longa duração, nesse bicentenário, como o Estado vai se fazendo presente. Porque os economistas, nós, da tradição keynesiana, temos muito forte, e aqueles também que estudam industrialização, após 30, o Estado tem uma atuação mais forte na economia, o Estado começa a intervir na economia, do ponto de vista macroeconômico keynesiano, então pós-30, política econômica. Estou falando que essa coisa de Estado e economia, para mim, o do Borogodó, é mais velho que andar para frente. Então, eu só apenas vou aqui registrar algumas presenças do Estado na economia nesse bicentenário. Então, poderia elencar várias formas de adensamento do Estado no território, mas eu elenquei uma, em que eu chamo camadas geoeconômicas, a partir do diálogo que a gente teve, Fábio? Camadas geoeconômicas. Então, eu vou definir alguns conceitos primeiro aqui. Vou voltar para trás. Então, definindo o conceito, o que eu chamo de adensamento do Estado no território? É definido pela presença do Estado em um território específico, por meio da institucionalização das esferas da existência, econômico, político, social, atuando na regulação, na intervenção da sociedade, na economia, acionando os mecanismos civilizatórios. Lá, Norbert Elias, pensando nisso também aqui, eu penso um pouco Weber, penso Polanyi, penso Marx, no processo civilizatório. Então, isso que eu defino como adensar o Estado do território. Existem várias formas. Por exemplo, através das camadas geoeconômicas, formada por disponibilidades materiais que se combinam, que se sobrepõem e possibilitam no território a realização da circulação e dos fluxos. Circulação e fluxos. Circulação é Marx, fluxo e fixo é isso. Então, combinando isso. Eu não trabalho, sabe, Carlão, com conceito de logística. Eu tenho... Ele entende, explica alguma coisa, mas eu não trabalho com esse conceito de logística. Eu prefiro usar ainda
né, circulação, fluxo. Então, dentro do sistema regional, que eu não defini aqui, porque não eu vou trabalhar com esse conceito, as camadas geoeconômicas são formas de adensar o Estado no território. Então, vou definir algumas formas. Por exemplo, o movimento demográfico, né? O Estado se faz presente no território através do movimento demográfico. Né? Todo indivíduo é uma nação. Né? Eu sou aqui um indivíduo, mas se eu for para outro país, o brasileiro é uma nação, é o Brasil. Sempre olha para a gente, como eu refiro, o sujeito está fora do país pela nacionalidade dele. Né? Então, aqui eu sou um simples indivíduo, mas quando eu saio do Brasil, eu viro uma nação. Né? É o brasileiro, é o português, está aqui, é um espanhol, é um alemão. É assim que a gente faz. Então, movimento demográfico, o Estado vai se adensando também. Estou pensando um pouco em Santa Catarina, forma de ocupação, de colonização, a urbanização, a formação de vilas, a rede de vilas e cidades, a formação do mercado interno de Santa Catarina no século XIX, por exemplo, o mercado interno de Santa Catarina vai se formando ao longo do tempo, no século XIX, né, combinando economias de pequena produção, economia de subsistência, economia de passagem, a formação do mercado interno de Santa Catarina já no século XIX, e uma rede de cidades e vilas em Santa Catarina já no século XIX. Então, formas de fundação de vilas, colônias, expansão da malha urbana. Outras formas são a formação de sistemas regionais. Os estados também se faz presente através de vários incentivos de política e crédito para complexos regionais, polos, setores produtivos. E também, esse que eu vou trabalhar aqui, especificamente, a sobreposição das camadas econômicas. Transporte, comunicações, energia, abastecimento e outros. E a institucionalização das esferas da existência, escola, a partir das associações, essas coisas, né, também o Estado vai se fazer presente, vai se combinando isso, então o Estado vai se adensando no território a partir dessas várias formas. Eu vou elencando aqui uma que é camadas. Por quê? Por que camadas? Né? Daí, então, são estruturas da circulação, né, que a gente pensa que elas vão, do ponto de vista da formação regional, da formação socioespacial, né, uma estrada é aberta, né, por vários motivos, depois por ela passa uma linha postal, o estafeta levando as cartas, por ela depois, na margem dela, vem um poste de telégrafo, né, depois vem, né, passa ali, por exemplo, pode ser uma ferrovia combinando com um rio, né, lá a Teresa Cristina, e nas margens do rio do Tubarão. Né, do lado passava uma estrada e do lado passava um telégrafo. Aqui também, né, a estrada de Blumenau a Curitibano estava no lado do rio Itajaí Açu, até aqui, depois segue, né, acho que vai só no Trombuno Central que muda. Né, então depois passa linhas do telefone, né, as linhas telefônicas da Companhia Telefônica Catarinense, né, passam por ela também rede de transmissão. Então a gente vai percebendo que são várias camadas que vão se combinando e sobrepondo. Umas, às vezes, vão, né, entrando em certo desuso, por exemplo, telégrafo, mas outras vão se combinando e se sobrepondo. Né? E elas vão formando essas estruturas da circulação, vão formando. Né? Por exemplo, na frente da minha casa, né, eu só abro o portão, tem aquelas coisas de bueiro não, tem aquelas coisas de ferro, né? Tem uma assim, Telesc, Kazan e Celesc. Telesc, Kazan e Celesc, ele passa. E mais um pouquinho, uma quadra da minha casa tem lá, proibido fazer escavação aqui, porque passa o SC Gás. Então essas camadas vão se combinando e vão se sobrepondo, associadas, porque tem fibra ótica, mas eu vou falar aí. Então eles vão se combinando e vão se sobrepondo. Então eu vou falar agora aqui, e tentar mostrar isso no espaço, né? Como elas vão se dialogando entre elas e como elas vão definindo o território. Porque essa coisa de região abandonada é porque é falta de Estado, na verdade. Tem que fazer a rodovia, tem que pavimentar a rodovia, tem que melhorar o sistema de circulação, porque não chegou a fibra ótica ainda, porque não chegou, né, tem que fazer agora ali um negócio de rede de abastecimento de água, é sempre isso, né? Porque sempre falta uma estrutura, né, para atender melhor, sempre falta mais a presença do Estado para definir isso. E essa presença, essa que é a grande permanência, ela é multissecular. Ela vai se combinando ao longo do tempo e vai se sobrepondo. Porque, algumas são mais destacadas, outras são mais, né, marginal na nossa análise. Por exemplo, né, que eu vou falar aqui,
das linhas postais, né? Linhas postais. Em 1825 foi criada uma linha postal entre Desterro, Paranaguá e Rio Grande do Sul. Uma revolução nas comunicações, né? Finalmente, Desterro agora tem uma comunicação todo mês, né, com a corte. Sabia o que acontecia? A corte tinha um navio, né, um paquete que descia, né, de Rio de Janeiro e passava por Desterro. Mas, né, já em 1939, nós já tínhamos um agente postal, já em Laguna, em Desterro, em São Francisco, e melhor, né, chegando no nó que atua o território catarinense, Lages. O objetivo sempre é chegar em Lages. Quando vai se constituindo essas camadas, né, vai se constituindo essas estruturas da circulação, Lages é o objetivo primeiro, né? É a região a mais esquecida e a mais cobiçada nesse sentido, porque está no coração do território catarinense, fica ocupado o território, né, como uma forma de, como eu falei, Campos Novos, em 1852, como esse posto avançado, se Lages vai definir o território do Planalto, Campos Novos é o posto avançado para conquistar o território dos Campos de Palmas, né? Então, é estratégia. Ou você acha que geopolítica é só coisa agora? Né? Essas pessoas pensavam em muito as estruturas, levar, combinar, construir estrada, tributar, fazer sistema tributário para ocupar e definir o território. Território é poder, né? E estrada ajuda a definir o território. Portanto, estrada é uma estrutura de poder. Já em 57, nós já temos linhas postais, né, chegando na região da colonização, né, Joinville, por exemplo, Tijucas, Penha, já temos linhas postais chegando, né, em algumas cidades do litoral aqui. Depois, já em 72, já chegando em Blumenau, São José, Santa Teresa, né, que é hoje Alfredo Wagner. Nós já temos, então, linhas postais, né, chegando da região. Aqui já temos, em 1871, então, já nas áreas de colonização, né, chegamos em Curitibanos. Essas linhas postais vão avançando no território, nas regiões, né, que estão sendo fundadas, e vai se fazendo presença. Hoje não conseguimos ver sem internet, mas na época ver sem correios, né, porque os correios, inclusive, é uma forma de monetização das regiões. Pelos correios levava-se a informação, pelos correios chegavam os pacotes, chamadas encomendas, os jornais, os periódicos, e pelos correios chegava o dinheiro. O correio era uma forma de monetizar essas regiões, né? Temos que entender essa perspectiva também. E aqui, mais avançando, né? Chegamos em Campos Novos, finalmente, está garantido, então, o Campos de Paulo chegar em Campos Novos. Rio Negro, Mafra, né? E aqui, então, nós, 1910, temos outra configuração, já avançando mais ainda, chegamos em Chapecó, linhas postais, né, em 1930, então, por todo o território de Santa Catarina, podemos chamar assim. Né? Então, elas vão avançando e vão definindo o território, vão se combinando com o quê? Com estrada, porque os Correios o tempo todo trabalham isso, a disponibilidade de estrada. Se constrói estrada para fazer linhas postais, para colonizar, ou se faz a colonização para construir estrada. Não tem essa, não existe uma hierarquia, é uma combinação. Né? Qual é o mais importante? Bom, o mais importante é aquilo que eu vou definir que é mais importante. Na verdade, elas vão se uma sobrepondo e se combinando com a outra. Né? E, inclusive, para o governo da província, era aumentar a arrecadação. Por isso que se faz o povoamento, por isso que desenvolve a atividade mercantil, por isso que constrói estrada, porque tem que melhorar o tesouro, tem que melhorar as finanças. Melhorando as finanças, eu consigo construir mais estradas, eu consigo fazer mais linhas postais. Mas o que vem primeiro? Não é que vem primeiro, isso é feito de forma simultânea. Né? Vai construindo estrada, vai melhorando a arrecadação tributária, vai definindo o estado do território, vai ocupando, definindo melhor o território, né? E aumenta os fluxos mercantis, aumentando o fluxo mercantil, aumenta a arrecadação tributária, pode investir mais. Então, vai fazendo isso de forma simultânea. Então, aqui, que eu gosto muito, né, telégrafos. 1867, a primeira linha de telégrafo, claro, por causa da chamada da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, né, que é de Rio de Janeiro até Porto Alegre, uma das maiores linhas postais do mundo, inclusive. Né? Essa extensão da linha telégrafo, né, foi um desafio enorme na época, como foi um desafio enorme também fazer a rede de fibra ótica. Trabalho hercúleo, como foi esse também. Em 1866, 67, já tinha estação telégrafo em Laguna. Depois, cheguei em 89, cheguei em Joinville, já cheguei em Blumenau,
E o objetivo, então, sempre chegar em Lages, chegou em Lages em 1900, 1907, chegou em Campos Novos, já estava chegando em São Bento, em 24, então, já estava, né, em Campos Novos, chegando em Canoinhas, fazendo já uma ligação. Aqui eu não coloquei, porque eu vi depois do estudo, já tinha em Chapecó, em Marechal Borman, já tinha uma linha de telégrafo que tinha lá a colônia militar, fazia, né, Erechim até Palmas, era uma linha de telégrafo. E depois, em 30, então, Santa Catarina está toda conectada com o telégrafo. O telégrafo foi a maior revolução das comunicações até hoje. Nada foi tão revolucionário como os telégrafos. Não é a internet, não. Para aqueles que estudam comunicação, sabem que a maior revolução nos meios de comunicação foi o telégrafo, porque saiu de uma base imóvel, que eram os Correios, para uma base móvel. Os Correios, tirando a navegação, né, andava na mesma velocidade, né, do período romano, a cavalo ou a pé. Né? A mesma velocidade dos Correios, né, dos mongóis, que tinha uma linha de Correios desde Pequim até Kiev, né, era a mesma velocidade dos Correios nesse período aqui, em 1820, a cavalo ou a pé. O que mudava era a navegação. E quando veio o telégrafo, então estou falando aí de multimilenar, né? Quando veio o telégrafo, isso mudou numa velocidade estonteante. Então, telefonia, né, Telescotes, que é a companhia telefônica catarinense, a mesma coisa, que é privada. Primeira linha telefônica, então, não estou falando de telefone municipal, porque daí tinha em 1907, para quem estuda telefonia, sabe que foi em 1907, em Joinville, 1908, depois chegou em Florianópolis, a mesma companhia, depois chegou companhias municipais, em 1912, em Blumenau, 15, em Laguna, em Gaspar, né, pontualmente, mas como linha telefônica, né, em 28, a primeira linha da CTC, né, depois já em 32 já temos lá no norte a linha da Impressul, né, Fábio, que era outra companhia, né, já temos então em 32 Laguna a Mafra, né, se falar de telefone, Laguna Mafra. Aqui eu tenho 36, né, vai avançando, 40, eu não coloquei em 37, mas 37 é Criciúma, é 37. Já temos algumas ligações pontuais, né, entre ali São Joaquim até no Planalto, mas o grande objetivo era chegar em Lages novamente. A telefonia chegar em Lages. Em 42 chega em Lages. Né? Em 52, né, vai avançando, 57 chega em Capinzal, né, e 59 depois não avança mais, né, porque por isso depois vai ser estatizado pela Cotesc, porque só vai ter a ligação de telefone entre Chapecó e Florianópolis em 1970. Chapecó falava em 1968, Chapecó falava com Porto Alegre, Chapecó falava com Curitiba, mas não falava com Florianópolis, né? E esse mapa mostra, que eu acho interessante, aqui, né? Aqui eram as companhias municipais de telefonia que tinha em 1969, várias companhias municipais, que não é integrada, e aqui era a rede Cotesc, né? Cotesc. E não havia essa ligação entre o Oeste com Florianópolis, só com a Cotesc vai haver essa ligação, né? Depois havia a Teleste. Eu vou falar também de transporte aéreo, a qual eu estou estudando agora, que é especificamente a nossa companhia, né? Talvez alguns não saibam, mas Santa Catarina tem uma companhia aérea chamada Transporte Aéreo Catarinense, era de empresário catarinense, né? Que foi de 49 a 50 a 65. Primeiro eu vou falar das ligações aéreas que teve em Santa Catarina. O primeiro voo que teve no Brasil comercial foi 1º de junho de 1927 pelo sindicato Condor, empresa alemã, vai ser depois, mais tarde, a Lufthansa, né, que era hidroavião, né, um Donner. Os hidroaviões só podiam pousar onde então tinha disponibilidade de água, no caso em Laguna, na Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, em Florianópolis, na Bahia, em Itajaí, no Rio de Itajaí Sul, e em São Francisco do Sul. Então já em 28. Em 35 já temos aqui avião de terra chamado, né, o Junker 52. Nós então temos a Aerológica Iguaçu fazendo Florianópolis, Itajaí, Blumenau e Joinville. Está chegando já no interior. Porque essa coisa de litoral, litoralização da economia, né, o que é litoral? Bom, agora litoral virou uma imensidade no território catarinense. Porque se chegasse em 1940 e lá em Orleans, hoje Orleans faz parte do litoral, é a litoralização. Até Blumenau eles acham que está na litoralização. Mas se fosse em 1940 perguntar alguém lá em Blumenau e Orleans, aqui é litoral? Claro que não, né? Aqui é interiorzão, bota interior nisso. Né? Então mudou a concepção de espaço no tempo. Então, litoral, a minha concepção é o que está lá na margem do Oceano Atlântico.
Né? Não, agora é tudo. Então, vai em todo o sul de Santa Catarina, é capaz de entrar até Bom Retiro nisso, né, no litoral, para justificar a perversidade da litoralização de Santa Catarina. Eu não trabalho com essa perspectiva. 20 minutos? Ah, tá. Não, estou aqui para 18, 50. Então, aqui, Transporte Aéreo Bandeirantes, né, uma companhia vai fazer já chegando lá em Araranguá, depois a Varig, chega em Santa Catarina em 49, então aqui é a Transporte Aéreo Catarinense que eu quero mostrar, né, Lages, Florianópolis, Itajaí, né, depois chega em Tubarão, Criciúma, chega no Oeste, finalmente, em 52 já tinha Varig em Chapecó, mas em 56 já tinha, então, Chapecó, Joaçaba, Videira, Lages, uma linha, né, depois aqui, então, outras linhas aéreas. Aeroportos, todos municipais, ou seja, Estado, né, os primeiros aeroportos. Em 42 temos já em Blumenau o aeroporto, Itajaí, Joinville aeroporto. E em 42 temos em Lages, aeroporto, Araranguá. Né, e em 65, então, Chapecó, Joaçaba, Lages, Rio do Sul. Tinha voo da Varig e Rio do Sul, né? Em 75, daí, claro, daí o processo de concentração e centralização do transporte aéreo vai diminuir os aeroportos, acabar com a aviação regional e vai se controlar aqui, vai se concentrar nesses aeroportos. Aqui é SC Gás, isso aqui é uma coisa recente. E olha que interessante, todos nós sabemos que primeiro foi o chamado litoral, que é relativo, esse litoral, o objetivo é chegar em Lages, né? Então, o esforço da SC Gás agora é todo empreendimento, estão concentrando, tal como foi levar as linhas postal em 1839 para Lages, é hoje o objetivo da SC Gás é chegar definitivamente, né, em Lages, depois avançar para o campus de Palmas. E, claro, a rede de fibra ótica, em homenagem ao Fábio, a gente sabe isso aqui em Santa Catarina também, fez toda a rede de fibra ótica, né, para levar a internet, alta velocidade, isso. Essas camadas vão se combinando. Eu não coloquei as estradas ali. Teve esforço para chegar lá, essa eu não sabia. Olha só. Porque, claro, né, chegar no nó que ata o território catarinense, chegar em Lages. Né? Por isso que né, já falei isso, né, em sala de aula, né? É uma região esquecida. Mas como esquecida? É a região que o governo, as elites mais se empenham quando tem, claro, porque capital atrai capital, de primeira onde? Claro, primeira é onde tem capitalismo, né, mais avançado, primeira é Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, depois a gente avança no território, vai avançando, vai se construindo essas camadas. Portanto, chegando às conclusões, Fábio, podemos pensar, uma estrada, eu não coloquei os mapas das estradas aqui, né, porque senão a coisa é longa. Então, podemos pensar numa estrada, uma linha postal, ou a rede de fibra ótica, como uma camada já econômica no longo processo de transformações desses espaços naturais em espaço de valorização do valor. Tem a Rosa Luxemburgo, quando fala a população de capital, ela fala de transformar economias naturais em economias mercantis. Né? É mais ou menos isso, transformar essas economias, esses espaços naturais em espaços de valorização. Também podemos pensar transporte, comunicações como elemento de uma rica totalidade que resulta de múltiplas determinações. Mais e melhores transporte e comunicações promove a diversificação econômica, contribui para o aumento da arrecadação tributária, para a consolidação da expansão demográfica e para a ocupação territorial. No entanto, todas essas fases da formação econômica exigem uma ação direta do Estado, fazendo da intervenção do Estado a permanência na longa duração dos estudos sobre a formação econômica e socioespacial de Santa Catarina. Não é só essa concepção que a gente tem de economista de Estado, a partir da indústria, de crédito, incentivo à indústria, que eu estou expandindo. Se aceitarmos essa hipótese de que, ao longo dos séculos XIX, XX, as camadas econômicas integraram unidades e formaram um sistema regional de economia, teremos que ir além do discurso dessa perpétua lentidão. É muito lento, as estradas são precárias, nada funciona, esse complexo de vira-lata remetido ao passado. Nada presta, mas tudo funciona. Sabe? Nada presta, mas tudo funciona. É muito lento. E observar com a constante circulação. Todas essas linhas eram precárias, todas as estradas que eu falei aqui no começo, cheio de buraco, mas havia constante circulação. Fluxos. Constantes circulações e constantes fluxos. Estamos aí, como hoje, né? Esse trecho aqui entre Tuporanga e Rio do Sul, olha, é difícil. Né? O IA470. Mas eu estou aqui, não estou? Então, mesmo com essas condições,
possibilitou a realização dos fluxos. Né? Quando eu fazia doutorado em Campinas, eu vinha de ônibus, né, que estava duplicando o trecho norte da BR-101. Era uma viagem infinita, mas eu não deixei de fazer meu doutorado. Né? Então, a história econômica dos transportes, das comunicações e de outras, podemos pensar aqui, é a trajetória do secular choque dos contrários entre a longevidade do intransitável com a permanente circulação. O intransitável tem uma longevidade muito secular. A estrada do litoral, eu vou só ficar no trecho ali de acesso a Florianópolis. Né? É a longevidade do intransitável. Né? Imagina quando só era estrada litoral, venceu o Morro dos Cavalos, foi vencido. Agora, né, tem que duplicar. Foi duplicado. Agora é o contorno. Está sendo feito. Então, essa é a longevidade do intransitável. Né? Essa perpétua lentidão que se fala. Mas não. Mas ela convive simultaneamente com a permanente circulação. Né? Esses choques do contrário vão se combinando o tempo todo nessas camadas geoeconômicas. Né? Então, só para terminar aqui, Fábio, uns 25 minutos. Quais as permanências? Então, é o Estado como elemento fundamental do desenvolvimento econômico, fazendo ali, né, para quem conhece o capítulo 2 do Schumpeter, não só o Estado pensando, né, a indústria, a industrialização, mas o Estado como uma linha postal, o Estado como a linha intelégrafo. A telégrafo faz tanto tempo, né? Eu disse, bom, mas agora a gente não precisa mais telégrafo, né? Agora a correia é só para integrar conta para a gente pagar, né? Mas, em outro momento, ele monetizava as economias. Então, a contradição é o choque dos contrários. E outra contradição que a gente sabe é a modernização conservadora e a manutenção de desigualdades sociais. É isso que percebe todos os fluxos contínuos, a desigualdade social, a gente sabe que ela é permanente, né, nessa formação econômica e socioespacial de Santa Catarina. Então, outro argumento para concluir, então, eu vejo o século XIX como combinação de uma economia de subsistência, uma economia da produção mercantil, uma economia de transporte, uma economia de formação de mercado interno, né, que vai sendo formando isso a partir dessa combinação de diversas camadas. É isso. 25 minutos. Bom, muito obrigado, Alcides. As duas palestras foram excelentes, né? Provocaram alguma inquietação nas pessoas, provavelmente, alguma reflexão. Elas se complementaram em algum sentido, né? São temas que cada um pega uma toada diferente para tratar do mesmo período, do mesmo espaço, né? Então, a gente gostaria de abrir ao público. O professor Silvio saltou na frente, né? O professor Silvio está inscrito, mas antes de passar, eu gostaria de pedir que, se possível, né, que as perguntas não fossem direcionadas para um ou para outro, mas que permitissem que ambos pudessem comentar para a gente conseguir fazer esse é o nosso objetivo, né, que é o diálogo entre as áreas do conhecimento, né? Eu acho que a gente pode fazer uma rodada com 3, então, por enquanto. Foram 4, pode ser? E depois a gente faz mais uma... Pode ser? A gente faz primeiro... Estou sinalizado que o horário está em cima. Só uma rodada? Então vamos fazer uma rodada com 5, 6, quem sabe. Só que o problema é que se estender, né? Então vou pedir a compreensão, pedir que o comentário seja breve, para que a gente possa ter, né? O público aqui está bastante reduzido, mas está bastante interessado, por sinal. Então a gente pode começar com o professor Silvio, depois eu vi o Tito, o Carlão também se inscreveu logo depois mas nós não tem espaço, o Lauro também. Vai passando o microfone, obrigado. Inicialmente, parabenizar as duas palestras, na forma que foi pensada, e fazer uma discussão política, uma discussão econômica também. Eu tenho duas perguntas, uma para cada um, rápida, né? De forma rápida. Inicialmente para o Itamar, né? Justamente da importância, por mais que a gente estude economia,
né? Mas a política determina a economia. Né? Não adianta, certo? Agora mesmo estou lendo um autor chamado Acemoglu, Alain Acemoglu, e ele coloca que o poder político determina o poder econômico. Né? E ligando até ao pensamento do grande, sua elite orgânica, intelectual orgânico, mostra como que mesmo o empresariado politicamente define o que ele quer, o que ele quer, como vai ser o processo de acumulação. Então, Santa Catarina fica bem evidente isso. Né? Então, a minha pergunta rápida é como que a esquerda, né, ela, depois desse período do outro, das principais prefeituras, ela não conseguiu enraizar, adensar, né, politicamente, né, levando, inclusive, né, de forma vergonhosa, o Estado de Santa Catarina ser, percentualmente, o Estado que mais Bolsonaro conseguiu votos, né, na eleição passada. Né. Aonde nós circulamos os congressos, nossos colegas perguntam como que vocês podem ser tão conservadores assim. Né. A pergunta para o Alcides, né, é justamente também parabenizar pelo trabalho. O último trabalho que nós fizemos, toda essa ramificação infraestrutural, de transporte, de comunicação, de energia, né? Os dados que nós temos, no último trabalho que nós fizemos, 60% do PIB de Santa Catarina está concentrado, né? Estão concentrados na região litorânea. Então, muito se avançou em termos de infraestrutura. Assim como 60% da população, mais ou menos os percentuais, né, da população estão concentrados na região litorânea, 100 quilômetros além-mar. Né? Então, muito se fez, muito se avançou em infraestrutura, mas a dinâmica econômica, o padrão de acumulação existente, se encontra, né, numa faixa cada vez mais concentrada do erro. Bom dia a todos. Aproveito de início para parabenizar a PEC, primeira vez que eu participo pela organização, pelo nível dos trabalhos. Indo agora diretamente às perguntas, o professor Itamar, o senhor destacou a questão do conceito de hegemonia. E a pergunta que eu faço seria, essa postura aqui em Santa Catarina em relação na política, não seria também uma reação à hegemonia petista dos dois governos do Lula e do governo interrompido do governo da Dilma e depois do seu segundo governo interrompido? Então não haveria aí um conflito de hegemonias. Há uma hegemonia aqui que é mais conservadora, mas não seria também uma resposta a uma hegemonia do Partido dos Trabalhadores do nível nacional? A segunda pergunta, e aí depois eu vou passar para o professor Alcides. O senhor definiu a existência aqui de partidos de extrema direita. Esse é um termo muito utilizado no debate público, na mídia, e eu gostaria de ouvir qual a definição que o senhor dá para esse termo. Porque o senhor, ao mencionar os partidos de esquerda, destacou vertentes leninistas, trotskistas, que talvez para algum outro pesquisador também poderiam ser definidas como extrema esquerda. Então, qual é o critério que o senhor utiliza para poder definir um partido como extremo, né, ou extrema-direita? Inclusive, o senhor chegou a mencionar que há, aqui na realidade de Santa Catarina, políticos de cunho nazista. O que há na pauta desses políticos que faz com que o senhor os defina como nazistas? Me chama a atenção. E, professor Alcides, mais um comentário, porque eu achei muito interessante como a palestra do senhor se relaciona com a palestra que nós tivemos ontem à noite, desse novo olhar historiográfico sobre o século XIX. E eu acho interessantíssimo isso, porque grande parte em sala de aula, ou até mesmo na opinião comum, no século XIX, o período do Império é muito mal visto como um período de atraso, um período até caricato. E a obra que o senhor tem desenvolvido soma-se a outras em nível nacional que mostram um outro olhar sobre o século XIX, sobre o período do Império. E o meu desejo, assim, como professor, é que isso possa fluir também, saindo da academia, para a visão em sala de aula, no nível de ensino fundamental e ensino médio. Então, seriam esses os pontos, até o papel que o senhor destacou na conclusão, a importância do Estado no desenvolvimento, como que o Estado imperial, no caso, teve esse papel importante no desenvolvimento naquele período. Parabéns aí pelos trabalhos, obrigado. Eu acho que eu vou poupar vocês de perguntas para dar espaço para todo mundo falar.
eu queria só me colocar na fila para receber um livro autografado do Alcides e parabenizar ambas as exposições, muito boas. As coisas com o Alcides a gente vai conversando e é bom rever o Itamar. Eu gostaria de lembrar aqui que o livro sobre o Jason, ele levanta uma questão de memória para mim que é muito cara. Vocês não são jovens suficientes como eu para lembrar, por exemplo, a acolhida que o Jason faz de uma juventude que estava borbulhando politicamente no início dos anos 80. E ele faz isso. O livro do Itamar, que ele fala, foi publicado pela editora da FURB em 95. Eu estava no meu doutorado, o Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira é editor, e me pergunta o que eu acho disso. É fundamental, publica esse livro. Claro que não foi por causa de mim que ele publicou o livro, tem conselho editorial, etc. Mas Então, esse livro cobriu o segredo, eu não sabia. Esse livro é importantíssimo, eu recomendo que vocês leiam para saber o que é o voto carbonado. Né? Assim como teve Proconsult no Rio de Janeiro, as elites de Santa Catarina também tinham as suas estratégias. O Carlão conhece isso também, enfim. Mas falo isso apenas para dizer assim, algumas coisas da minha memória, assim, da minha própria militância naquele momento foram avivadas. E, assim, em geral, eu queria dizer, aqui tem um desafio que o Itamar está nos lançando, que é de fazer a memória não apenas do que eu faria de leitura da economia política, que está muito bem feita, por exemplo, pelo Alcides. A obra dele é uma coisa fantástica, mas eu acho que o Itamar está sugerindo uma outra coisa, que é fazer uma memória da crítica da economia política, os seres humanos que fazem essa história de carne e osso, e que fizeram no século XIX, no século XIV, no século XV, mas também no século XIX, no século XX. As mulheres, os indígenas, os quilombolas, onde está essa gente? Né? Onde estão os ferrados? Onde estão os brancos pobres? Eles não estão na nossa história. Então, só queria fazer esse comentário. Eu tenho 1000 perguntas para o Itamar, muitas questões para debater com o Alcides, mas se eu me demorar aqui, vocês não vão fazer perguntas. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a mesa dos dois palestrantes. Eu queria fazer 2 comentários. O Itamar fala dessas alianças oligárquicas que ocorrem em Santa Catarina. Em 1930, o Atílio Fontana ele foi contrário a Getúlio Vargas. Quando Nereu assume, o Atílio vai apoiar Nereu Ramos e vai apoiar Getúlio Vargas. E o Atílio sempre teve na política, e o seu sobrinho teve na política, o Victor Fontana. E o Victor Fontana falou que ele era para ser um candidato no lugar de Jorge Bornhaus. E ele diz, o Jorge Bornhaus comprou os milicos, comprou os deputados. Ele diz isso literalmente. Eu tive uma entrevista com ele, ele falou isso abertamente. A minha pergunta é o seguinte, será que, se fosse possível, vamos dizer assim, né, você não trabalha com si, né, você não joga, né? Se o meu time não tomasse 4 gols ontem, eu perdi o jogo do Palmeiras, perdeu, né? Você não joga. Mas é o seguinte, não é possível a gente pensar que o Victor Fontana, como governador, seria o novo pacto dos industriais assumindo o poder em Santa Catarina, rompendo com a velha oligarquia. E, Alcides, eu fiquei surpreso de tu não falar da Sadia Transportes Aéreos. Sadia Transportes Aéreos, que foi a empresa que o filho do Atílio ganhou, o
O Atílio comprou 4 aviãozinhos e deu para ele brincar. Mas vocês sabem como é que foi feito isso? O Nereu Ramos foi seu ministro da aviação. E para construir uma empresa aérea no Brasil precisava de 10 aeronaves. E o Nereu Ramos mudou a regra para 4 aeronaves. E o restante poderia ser aeronaves emprestadas. Foi assim que nasceu a Sadia Transportes Aéreos, que virou a Transbrasil. Só fazer esse comentário. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou ser bem rápido. Primeiro, parabéns ao CIP e do Itamar por brilhantes exposições. Vou poupar o CIP, já discutimos bastante coisa. Eu só quero fazer um comentário, Itamar, com a tua fala, que foi muito legal. Eu acho que você fez um esforço enorme e constatou uma coisa importante, né? A baixa densidade de estudos nessa área, né? Mas, certamente tu conhece, né, o livro que o Rampinelli organizou, As Elites de Santa Catarina, né, e que remete a talvez uma discussão de um comentário que eu queria fazer na tua apresentação, que você faz um corte já vindo para dentro do governo, que 45 ali, né? Mas eu acho que para entender como se constitui aquilo, a gente precisa entender antes, como é que se constituíram essas elites nas várias regiões de Santa Catarina. Por exemplo, a elite que se constitui aqui no Blumenau, eixo Blumenau, Brusque, a elite que se constitui em Itajaí, que depois se associa a essa, a elite que já está lá em Florianópolis, e depois a elite que vai se constituir no norte, sobretudo Joinville, e finalmente lá nos Fontana, etc. Né? E nos Brandalize, logo ali do lado, Videira, etc. O que isso vai remeter à forma como que essa elite vai se apropriando do poder político do Estado de Santa Catarina. E essa apropriação, ela nunca tem uma diapasão, ou seja, aquilo que você botou, uma contradição. Porque se você olhar historicamente nos partidos, PDS, PDM lá atrás, e depois PDS e PMDB, eles vão se revisando no poder. E não há nenhuma ruptura de mudança do ponto de vista de projeto político, apenas uma revisão. Né? Então, tu pega, quando tu fala do Jason, mas logo depois vem o Pedro Ivo, que é o PMDB, e que não tem absolutamente nada diferente do que foi o Alinho em 82. Né? E que, por sua vez, tem o Vitor Fontana de vice. Claro, o Vitor Fontana não foi governador em 78 com o Jorge Bonaldi, mas ele aceitou fazer aliança e foi vice para mim em 82. Né? Então, tem toda essa aliança dessas oligarquias políticas que elas vão se revisando no projeto político e que elas reproduzem isso de uma forma um pouco mais apurada no processo posterior, que é o início dos anos 2000. Né? Que daí, dizer, você, por mais que você cria o PFL vira DEM, mas o PDS vira o PP e tal, mas as figuras políticas são as mesmas. A representação política social é a mesma. Né? Porque os agentes que estão aí, por mais que mude o nome, mas eles são os mesmos. Né? Então, eu acho que esse é o processo que vai dinamizando a política de Santa Catarina e que chega nesse, vamos dizer, desse gargalo que representou a eleição de 2018. Por quê? Porque parte dessa elite representada ali por aquele que era presidente da Assembleia Legislativa perde a eleição por um sujeito desconhecido. Né? Sem coligação. Sem coligação, sem nada. Né? E que foi a grande questão colocada, mas que, na verdade, não diz respeito à coligação política, mas aquilo que representa, e aí a conexão da cultura política de Santa Catarina, que revelou os seus valores. E os seus valores são o quê? São os mais conservadores possíveis, que não eram representados nem pelas oligarquias que formavam essa dicotomia da distribuição de poder, mas sim por aquilo que o Bolsonaro representa. O bolsonarismo, ele simplesmente representa aquilo que, se Santa Catarina deu 75% dos votos para Bolsonaro, é porque 75% das pessoas têm tido os valores sociais que o Bolsonaro representa. A gente precisa entender isso. Bolsonaro simplesmente fez uma coisinha. Ele tirou a tampa da panela de pressão no Brasil todo. E essa tampa aqui em Santa Catarina, ela é bem mais expressiva que em outros lugares.
Né? E isso não alterou o cenário político de Santa Catarina. Sabe por quê? Porque só para concluir, o Carlos Moisés provavelmente vai ser o novo governador. Por quê? Porque porque tem uma coisa objetiva. Ele sobreviveu o impeachment numa negociação política com o PMDB, o PSDB e o PP, que lotearam todas as secretarias e que na semana passada fizeram um grande evento em Florianópolis com mais de 100 prefeitos do estado desses partidos apoiando esse governador. E está se desenhando, então, um novo governador. Mas tem muita mais coisa, o teu trabalho suscitou muito mais questões que eu acho que mereceriam, né? Não é aqui, não dá tempo de fazer isso, e que eu acho que nós estamos muito, você apontou bem, né? Com deficiências analíticas nessa área. Mas, de qualquer forma, eu parabenizo todos pelo debate. Só uma informação a todos, o Merige foi convidado a ser vice do Décio. Bom, a gente vai iniciar as respostas com o professor Alcides, que é da casa, que se comprometeu aqui a tomar metade do tempo e dar metade do tempo para o professor Itamar continuar. Vamos ser bem rapidinho. Então, respondendo, Silvio, a concepção de litoral mudou ao longo do tempo. Hoje, o que é litoral, considerado litoral, não era considerado litoral até 40 anos atrás, muito menos no século XIX. Então, foi mudando. Esses 100 quilômetros, é impensável achar que era litoral em 1980. Era impensável pensar que era litoral em 1990. Mudou essa concepção de litoral. Agora tudo virou um grande litoral. Então, nesse sentido, como eu falei, Orleans virou litoral e não era litoral. Então, o que foi? Mudou a nossa concepção sobre uma demarcação no território. Né? Então, eu não vejo essa coisa litoral, interior, como uma coisa, sabe, negativa, assim, não concentra. Porque eu até entendo chamar os efeitos multiplicadores, né? Tu investe numa região, propaga efeitos multiplicadores em outras regiões. E se pegarmos esses 100 quilômetros, isso é característica do Brasil, no Brasil. Tá? A gente vai ver que existe uma região mais concentrada do ponto de vista industrial e urbanizada nessa faixa litorânea. Tem a ver com a nossa colonização. A Argentina também, Buenos Aires, Rosário, Mendonça, Córdoba é também uma região concentrada, o Uruguai também, né? Todos os países latino-americanos têm uma região industrial mais concentrada, o Chile, Santiago, Valparaíso, né? Uma coisa mais pontual. Se a gente for para a Europa também, a Espanha tem uma área que é mais industrial, né? Concentrada, Portugal também assim, a gente vai ver grandes regiões industriais no país, não dá para ter uma Joinville em todo mundo é canto, né? Não dá para ter, mas mesmo assim, eu acho que Santa Catarina tem uma distribuição mais ou menos, né, desconcentrada, sabe? Eu não acho assim que eu acho que Chapecó, no extremo oeste, Xaxim está crescendo pra caramba, né? Olha só, Campos Novos, uma cidade dinâmica na região, Caçador, eu vejo esse dinamismo espalhado em todo o território catarinense. Claro, tem uma região que concentra mais, tem a ver com o processo de ocupação, colonização, mas, né, e se olharmos para outros estados brasileiros, Santa Catarina até que está bem distribuído isso. Está bem distribuído. Olha, só pegar Xaxim e Xanxerê, uma próxima da outra, uma grande estrutura urbana. Né? E a gente sabe que tem uma grande atividade industrial também ali. Área industrial, ou serviço, sei lá, qualquer atividade. Mas também, sabe, eu olho um pouco. Tem vários dados. Claro, se eu pegar só a faixa litorânea, tem uma quantidade de PIB. Se eu pegar mais 50 quilômetros, se eu pegar mais 100, se eu botar mais 140, vai aumentando essa, né? Mas eu acho que é um pouco, tem que estar bem distribuído isso no território catarinense, né? E a BR-101, duplicada, gera efeitos multiplicadores para quase todos os estados da Catarina. A gente tem que entender isso também, às vezes tem investimentos aqui que geram efeitos multiplicadores para outras regiões. Né? Sobre o século XIX, o moderno, é um pouco disso, mas claro, não tira, como a gente hoje analisa, né? Podemos analisar o dinamismo da indústria brasileira, mas a gente tem sabe que tem todas as contradições, né? Então não isenta isso, não sou monarquista, né? Então nesse sentido a gente sabe todas as contradições que tinha, mas é um outro olhar, sim, é um outro olhar historiográfico, né? Pensar o passado de outra forma. Né? E isso já vem desde a formação econômica Santa Catarina, né? E só que foi avançando mais. A questão é que a informação da Santa Catarina começa em 1880, que eu resolvi ir até 1820 esses meus estudos. Eu fui percebendo isso, presença de modernizações em vários
Então, é um pouco disso. Sobre a Sadia, realmente a Sadia começa em 56, é porque eu não tinha os feitos mapa da Sadia. Eu escrevi um artigo, recebi um estudo sobre transporte aéreo, o primeiro foi sobre a Sadia, né, e a Transbrasil, né, do Mar Fontana. Então, ela começa realmente, mas ela já começa em Concórdia, depois o primeiro voo Concórdia inteira, Florianópolis, né, e faz isso, mas eu não tinha os mapas feitos ali, foi por isso. Tem mais, faz parte dessa grande época da aviação regional, né, que é o que eu chamo 4 ciclos da aviação. Primeiro ciclo concentrado, né, na Condor e na outras companhias, são 4 ciclos, e um desses é o chamado ciclo da aviação regional no Brasil, que é quando aparece Sadia e transporte aéreo catarinense, depois concentra e centraliza tudo, né, no capitalismo. Então, é um pouco disso. Fora essas perguntas, né, que eu acho que o Lauro não fez nenhuma pergunta, não comentou, né, o Ivo só quer um livro, então está garantido o teu exemplar. Então está garantido 2. Tá bom? Vamos ver então. Valeu, muito obrigado. Bom, galera, eu prometo ser bem rápido mesmo e também já vou colocar os agradecimentos no final, tá? Primeiro, a fala do Silvio, né? Eu acho que a mensagem que a gente tentou passar foi captada, né? Essa era a ideia. E a sugestão, nossa proposta, inclusive com a nossa participação, no sentido de nos convidem, seria sempre legal fazer a ponte entre a economia e a política. E aí a gente pode estimular lá o Departamento de Sociologia e Política da UFSC para, de repente, quem sabe, ser um parceiro do evento, né? Mas seria sempre legal trazer cientistas sociais para o evento de vocês, né? Então agradeço muito aí a tua fala. O Tito, né? A tua pergunta já tem uma resposta, né? É uma hipótese que a gente tem que pesquisar mais, trabalhar em cima, né? Da contra-hegemonia. Certamente, aqui em Santa Catarina, o fato de surgir isso que nós estamos vendo, o fenômeno do bolsonarismo, é sem dúvida dentro do espectro da contra-hegemonia, né? Nacional, que tem reflexos aqui, né? Certamente, então, mas é uma hipótese a ser melhor aprofundada, trabalhada e pesquisada, né? E sobre a questão do nazismo, tá? Não sei se você viu na imprensa nacional, deu um noticiário nacional, nosso vínculo da vice-governadora, porque o pai dela é adepto do nazismo, né? Inclusive, ele é professor lá de Maravilha, com publicações e defesa de material que resgata, inclusive, negando o Holocausto, né? Deu matéria nacional sobre isso. E não sei se você sabe, nós temos 334 células nazistas em atividade no Brasil, né? Tem uma pesquisadora, Adriana Dias, você pode buscar na internet, ela é pesquisadora na área da antropologia sobre isso. E nós sabemos que o Bolsonaro mandou cartas e depoimentos para essas células no Brasil, né? E aqui em Santa Catarina, nós temos 69 células nazistas, tá? 69. E não sei se você lembra, também deu repercussão nacional, um candidato do PL, veja só, partido atual do presidente, né? Se lançou em 2020 como candidato a vereador, aqui um professor do ensino médio, Vandercy Antônio Pugliese, ele se candidatou em 2020 nas eleições municipais como vereador, e ele tinha na sua piscina de casa uma suástica, né? Que a Polícia Federal flagrou e deu matéria também de repercussão nacional, né? E isso não é novo, tá? Isso não é novo em Santa Catarina. A gente tem lá atrás a produção acadêmica que mostra esse vínculo entre o nazismo, né? E por que nós estamos vinculando também nazismo ao bolsonarismo? Porque nós estamos trabalhando com a ideia de que há um fascismo brasileiro no Brasil com a chegada ao poder do bolsonarismo, né? Então, inclusive, a gente publicou um artigo na Universidade de Lisboa sobre isso, sobre a pandemia, que resgata muito a questão do genocídio e o fascismo no Brasil. É claro, também a ser aprofundado, tá? O Lauro também, gostei muito, muito obrigado pelas duas observações. Eu botei o olho no livro do Rampinelli, só não pude incluir aqui, porque a gente ainda vai continuar nesse assunto, né? E porque o convite do Silvio, como era
a gente tinha preocupação maior com os alunos e da graduação, a gente fez essa retrospectiva mais rápida, né? Mas certamente agora exige então trabalho mais aprofundados, resgatar de novo tudo isso, né? Em outros trabalhos com mais pesquisadores. Então fica aí também esse desafio. E o Ivo me trouxe a satisfação do segredo que eu não sabia, né? Porque eu estava até no nosso café com a nossa queridíssima Tatiana, né? Tatiane, falando sobre como é que foi lançado esse livro, né? Como é que a gente chegou a esse livro. E eu queria contar para você um outro segredo. Eu, saindo do mestrado, novinho, etc., tinha cabelo, olhos azuis, fui na editora da UFSC levar minha dissertação para ser publicada. Recebi a seguinte carta: o teu tema está ultrapassado, historicamente nós não temos interesse. E nós sabemos que o que estava por trás disso, né? Na verdade, o editor da época, aí eu não vou revelar o segredo, né? O editor da época não teve coragem de imprimir. E você não acredita, eu mandei o trabalho pelo correio, né? E de um jovem pesquisador que ninguém conhecia, e eis que a FURB, né? E o interessante é que eu fui premiado com uma tela, né? Eles pintavam uma tela para fazer a capa, né? Então fiquei muito orgulhoso. Então, muito obrigado aí pela lembrança, né? E o Carlos a gente já meio que respondeu, né? Então, já vou então para os encaminhamentos finais. Galera, eu nunca me senti tão bem acolhido. E mais ainda, pela homenagem que vocês fizeram ao Saiba. Vocês deram o nome, né? Salemir Saiba. E o Saiba, para nós, é muito importante na UFSC. É um dos primeiros pesquisadores que discute política pública, indicadores, tudo tem a ver com a memória. Obrigado, professor, né? Encaminhando para o encerramento, queria agradecer a participação de todos, agradecer ao Alcides, agradecer ao Itamar, que nos brindou aqui com um depoimento bem bonito, bem emocionado, ao Alcides também com as suas pesquisas, né, que a gente já acompanha há bastante tempo, né? Eu gostaria de registrar o agradecimento à professora Liara Rossani, que inicialmente a gente tinha definido que mediaria essa mesa, mas por responsabilidade não compareceu, né, por conta da Covid, para preservar, ainda tinha algum sintoma, né, então ficou lá em Araranguá, né. Mas no próximo ela estará conosco, né, e quem sabe assumindo o seu posto. Eu convido todos então para acessar a nossa programação, que está disponível nesses QR Codes que a gente espalhou pelo evento. Agora à tarde a gente segue com a apresentação de trabalhos, né? Então eu desejo a todos que tenham ainda aí uma ótima tarde Pode ser aqui. Distribuindo livros, vou vender livros, ok? Pode ser que vocês vão continuar com a gente à tarde também, vocês também vão continuar com a gente à tarde, então. Eu já estou passando no caixa. Muito obrigado, gente.